Não, Neemias foi chamado para restaurar os muros da sua cidade. Ele sentiu a chamada de restaurar os muros da sua cidade. Mas veja só, ele entendia que a restauração dos muros começava com oração. E ele foi orar a Deus. A oração, ele foi orar a Deus. E ele não fez qualquer oração. Vamos lá para o versículo 6 e 7. Olha como é que Neemias vai orar. Preste atenção. Vai dizer assim. Está no telão, Pedro? Tá? Vai dizer assim. Rapaz, mas minha visão está ruim. Cadê o 6, meu Deus? Está aqui. A minha outra página. Vai dizer assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos. Essa oração de Neemias. Estejam, pois, atentos os teus olhos e os teus ouvidos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, o qual temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos cometido, e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Preste atenção. Neemias, ele faz uma oração, mas ele não faz uma oração comum, ele faz uma oração de confissão de pecados, pedindo perdão a Deus por os pecados que ele e os seus pais haviam cometidos. Ele sabe onde estava a raiz do mal, ele sabia o porquê eles estavam naquela situação, e sabe qual era a situação? Pecados, não ter guardado a lei de Deus. Ele sabia: Senhor, eu sei o porquê nós estamos desse jeito. É porque eu e a casa de meu pai, nós temos pecados. Mas, Senhor, olha para a gente. Olha para mim. Tem de perdão dos nossos pecados. Confissão de pecados é importante na nossa vida. Tem gente que bota a culpa de tudo na sua vida. A culpa é de Deus, a culpa é do capeta, a culpa é do vizinho, a culpa é da mulher, mas nunca a culpa vai ser dele. Presta atenção. É necessário você fazer confissão de pecados a Deus. Em Tiago capítulo 5, do versículo 16 ao 18, vai dizer: olha, confessai os vossos pecados uns aos outros. E quando fala de pecado aqui, está falando de erros. Quando ele fala confessar pecado, ele está falando: eu preciso entender os meus erros, eu preciso entender aonde está o erro. Eu tenho um versículo muito grande que o pessoal gosta de citar, mas eles citam errado. É que lá em Apocalipse, que vai dizer assim, olha, capítulo 2, vamos lá, Apocalipse 2, do 4 ao 7, vamos lá para a gente ler direitinho. Vai dizer assim, ó: vai dizer assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti, moverei o teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha, ele está dizendo: olha, eu sei aonde você tem caído, aonde você esqueceu. Volta, busca o teu primeiro amor. Sabe o que é isso? Reconhecer erros e voltar aonde eu errei. Mas voltar onde eu errei não é voltar para errar de novo, não. Voltar aonde eu errei para reconhecer os meus erros. Não jogar a culpa em ninguém pelas minhas falhas. Eu errei, Senhor, eu errei, pois eu vou voltar no meu erro e vou pedir perdão ao Senhor pelos meus erros, por aquilo que eu fiz de errado. É uma necessidade para nós. É aqui que começa a restauração da vida,
da família, da nação de Neemias. É reconhecendo erros, reconhecendo pecados. Existem famílias que estão destroçadas, mas não reconhecem. O marido não reconhece que errou, a mulher não reconhece que errou, o filho não reconhece que errou, a avó não reconhece que errou, todo mundo, ninguém reconhece o seu erro. Reconheça o seu erro, peça o perdão, volte atrás. Confesse o seu pecado. Hoje a gente vê muita coisa se acabando, muita família se acabando por soberba. Não, se ele quiser, ele que me perdoe. É os crentes Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser assim, vai ser sempre assim. Se quiser me conheceu assim, me conheceu assim. Se quiser me aceitar assim, eu sou assim. Não, necessariamente não. Volte ao passado. Volte aonde você errou. Reconheça o seu erro. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a perdoar e pedir perdão. Segundo, amém, irmãos? Amém. Neemias entendeu que antes de restaurar o muro, ele teria que restaurar o seu relacionamento com Deus. Antes de você restaurar aquilo que está em volta de você, restaure aquilo que está dentro de você. Antes de tentar restaurar qualquer coisa antes de você restaurar qualquer coisa que está à sua volta, de fazer qualquer transformação, de qualquer reforma, restaure a sua vida. Restaure a sua vida. Eu costumo dizer aqui para os meninos o seguinte, que a pior coisa que existe é quando a pessoa ela está ferida. Por quê? Porque quando a pessoa está ferida, aonde ela vai, ela mancha de sangue. Ela leva o sangue, vai derramando sangue. E aonde ela encosta, ela mancha o outro de sangue. E às vezes o outro não quer ser manchado pelo sangue dela, mas mancha. Pessoas feridas, aonde vai, carrega e derrama o sangue, vai manchando um outro, vai manchando o outro. Peça perdão, irmãos, pelo amor de Deus, peça perdão a Deus. Reconheça, deixa de soberba, crente ruim. Olha para o irmão que está do lado e diz assim, deixa de ser crente ruim. Isso. Só tem crente, a maioria tudo crente quer. Aí você vai dizer assim, não pastor, não sou crente ruim, não, eu sou crente bom. É nada, se fosse bom não estava aqui não. Estava não. Ah não, aqui. O lugar, aqui na igreja tem as melhores pessoas do mundo. Tem não, se Jesus salvou, meu amigo, é porque alguma coisa tinha. Se Jesus salvou é porque alguma coisa tinha. Amém? Aqui é lugar de pessoas restauradas. Jesus disse, olha, eu vim para aqueles que são doentes e não para os que são. Se você se acha são, então esse não é o seu lugar. Aqui são lugar de pessoas restauradas, ou pessoas para serem restauradas por Deus. Amém? Amém. Posso ouvir um amém bem bonito? Amém. Glória a Deus. E Neemias entendeu isso. A importância de restaurar primeiro a sua vida. Terceiro, lá no versículo 6, terceira característica, capítulo 2, versículo 11 e 16, vai dizer assim: amados, exorto-vos, pois, exorto-os como peregrinos e forasteiros que sois. Oh meu Deus do céu, estou lá em Pedro, meu Deus do céu. É por causa do ventilador, fica toda hora trocando aqui. Vamos lá, 2:11. Vamos lá, olha só. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém,
que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Preste atenção. Neemias, ele saiu para fazer a reconstrução do muro. Ele primeiro sai para fazer uma análise daquilo que tinha acontecido, da maneira realmente que estava a cidade. Mas ele não saiu falando o que ele ia fazer. Ele não contou para ninguém o que ele ia fazer. Ele não contou a ninguém o que Deus havia colocado no seu coração. Ele não falou para ninguém qual era o projeto e como ia fazer. Primeiro ele fez uma análise, um reconhecimento do que realmente precisava ser feito. Ele primeiro foi lá, olhou e falou: sim, realmente, as paredes estão derrubadas, as portas estão queimadas. Precisamos reconstruir. Isso que o meu irmão me falou era verdade. Precisa ser feito. Preste atenção, ninguém precisa saber o que você vai fazer. Ninguém precisa ter conhecimento do projeto da tua vida. Quem precisa ter o conhecimento daquilo que você vai fazer é apenas Deus. Não sai falando a boca rota, contando para todo mundo, não. Calma. Calma. Faça uma análise do que você vai fazer. Pense bem no que você vai fazer. Saia em campo, analise, olhe, observe, avalie. Crie um projeto de ação. Bem direitinho. Não sai falando não, não sai contando não. Não sai não. Porque tem gente que vai se levantar contra o teu projeto. Tem gente que vai falar mal do teu projeto, não vai acreditar no teu projeto. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que só cabe a nós e a Deus. Ele saiu para fazer uma avaliação. Ixi, realmente ele está precisando. Estava cheio de gente com ele, mas ele disse: não, eu vou sair sozinho. Eu vou avaliar sozinho. Porque o projeto Deus deu a mim. Foi a mim que Deus entregou. Então eu tenho responsabilidade com esse projeto. É eu que tenho que fazer ele acontecer. É eu que preciso fazer a coisa acontecer. Eu preciso avaliar. Amém? Segundo, para correr para a terminação não dá tempo. Neemias entende. No versículo 18, ele vai chamar o pessoal, as pessoas, e vai dizer com elas o seguinte. Olha lá no versículo 18 do capítulo 2. Ele vai dizer assim: e lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Preste atenção, outra coisa que Neemias entende: na hora do projeto ele não precisa falar, mas também na hora da execução tem coisa que não dá para a gente fazer sozinho. Existem coisas na nossa vida, irmãos, preste atenção, ninguém é ninguém sozinho. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Mas pastor, o senhor disse que eu não era para falar. Não, na hora do projeto não. Mas na hora da execução vai existir pessoas que você vai precisar. Pessoas que você vai precisar. Neemias, ele primeiro falou com o seu rei, Artaxerxes. Disse: meu rei, eu preciso de uma carta para que eu vá pedir madeira. Ele foi lá pedir madeira aos governadores, os governadores o receberam. Aí ele foi falar com outro governador: pronto, já falei tudo, tenho material na mão, agora eu preciso animar o povo. Eu preciso fazer com que o povo entenda esse projeto. Eu preciso fazer com que o povo se levante, animar o povo para fazer isso. Você não chega a lugar nenhum sozinho também não, irmãos. Você não vai a lugar nenhum sozinho. Não seja egocêntrico e não seja individualista. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele escolheu 12 discípulos para que pudessem estar no trabalho junto com ele na pregação do Evangelho.
Veja só. E a gente? Às vezes a gente quer fazer tudo só. Você não chega a lugar nenhum sozinho. Não. Você precisa de pessoas, você tem que orar a Deus, como Neemias fez, para que abra os caminhos e que Deus coloque pessoas certas ao teu lado. De pessoas de boa índole, pessoas que acreditem naquilo que tu vai fazer, pessoas que queiram abraçar você e o teu projeto de vida. Tem gente que Deus não vai colocar não. Tem gente que você pensa que foi Deus que colocou, mas não foi Deus que colocou. Tem pessoas que vão estar ao teu lado, mas é para colocar água no teu negócio. Não é verdade? Escuta, irmãos. Neemias, ele recebeu o chamado de Deus. O chamado era de Neemias. Ele avaliou tudo aquilo que ele tinha que fazer. Primeiro ele restaurou o que precisava ser restaurado, a vida dele. Agora ele restaura o ânimo dos seus patrícios, daquelas pessoas que eram os seus irmãos. Ele restaura o ânimo deles. Mas não existe projeto que nós começamos que não seja debaixo de oração. Se você pensa em fazer algo na sua vida, seja ela na tua vida profissional, ou na tua vida espiritual, ou na tua vida ministerial, ou na tua vida matrimonial, em tudo, os noivos, né, os noivos que estão aqui, né, que estão pensando em casar, não existe um casamento, não existe um projeto perfeito se Deus não estiver nele. Há muitos anos atrás, eu fui noivo com uma moça, eu era da igreja, e ela também. Eu trabalhava de representante numa empresa, e aí eu falei assim, esse produto que essa empresa trabalhava, só tinha essa empresa no estado do Ceará. O resto vinha tudo de fora, Goiás, São Paulo. E eu vendia. E aí eu falei assim, os clientes tudo gostavam muito de mim. E aí eu falei assim, eu vou colocar uma empresa para concorrer com a empresa que eu trabalhava. E juntei dinheiro, juntei uma boa grana. Hoje você pode abrir uma MEI, né, ali em casa mesmo, mas na época você tinha que contratar um contador, abrir a empresa via contador, e eu abri essa empresa, tinha um dinheirinho, comecei a comprar os produtos, comecei a vender, eu tinha uma carteira de cliente muito boa, e vendia. Em 6 meses eu cresci. O pessoal vinha visitar assim, aonde eu tinha a loja, né, uma distribuidora de peças de carro. O pessoal ia visitar e falava assim, eita irmão, mas você está crescendo, né? Eu falei, estou. E comprava e repegava o dinheiro e colocava e comecei a crescer. Em 1 ano, eu consegui tipo assim, triplicar o que eu comecei. Consegui triplicar, trabalhando. E aí eu comecei a dar atenção para alguns clientes. E aí eu comecei a sair com os clientes. E aí daqui a pouco eu estava sentado na mesa, tomava refrigerante, mas daqui a pouco vinhozinho não faz mal. Eu comecei a tomar um vinhozinho. Aí daqui a pouco já não estava mais no vinho. Não, uma cervejinha não faz mal. Estava na cervejinha. E fui. Quando foi daqui a pouco eu tinha trocado tudo aquilo que eu tinha construído, que eu achava que ia ser bênção na minha vida, agora havia se tornado maldição. Tinha se tornado maldição. Eu tinha feito com que aquilo tivesse a bênção que Deus me entregou, eu não soube usufruir, fiz daquilo maldição. Maldição. E aí estava ali sentado. E aí chegava o dia de quinta-feira, ligavam para mim, e aí irmão, vamos sair e tal. Vamos, quinta-feira fechava, só abria na segunda-feira de tarde. Pegava o dinheiro que era para pagar uns boletos para daqui a 30 dias, ia na factory, trocava, pegava o dinheiro para poder gastar no final de semana. E aí eu comecei a sentir, né? Chegava no dia de pagar o boleto, o dinheiro que era para entrar naquela data não entrava, e cadê o dinheiro? Tinha que trazer o dinheiro que estava lá na frente para poder fazer, para poder pagar, e assim você vai fazendo um rombo financeiro até quando chegar num ponto que você
consegue mais. E foi isso que eu fiz. E aí teve um dia que eu estava numa quinta-feira, já estava afastado, já estava daquele jeito, afastado dos caminhos do Senhor total. Ia para o culto de domingo, mas só para cumprir tabela. E aí um dia eu cheguei no Ceará, sentei numa mesa e falei para um senhor, falei para o rapaz, né? Estava perto do balcão. Aí eu falei para o rapaz assim, isso era na parte da tarde. Eu falei para o rapaz assim, ei, traz aí para mim uma cerveja. Coloquei. E tinha um rapaz sem camisa, com um short tactel, encostado no balcão. Ele se virou para mim. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, para mim não tem problema nenhum. Sem camisa. É uma pessoa que era viciada. Ele olhou para mim e falou assim, esse lugar não é para você não. O lugar que Deus colocou, os dons que Deus te deu, não é para você estar sentado aí. Tudo que Deus te entregou, não é para você estar aí. Esse aí não é o seu lugar. Aí ele meteu a mão dentro da calça assim, pegou uma mão cheia de pedra de crack e falou assim para mim, ó, um dia eu também servi a Deus, mas hoje eu sou escravo disso aqui, ó. Mas Deus está te dizendo que você não pode se tornar escravo disso. Volta para onde você perdeu o machado, onde você deixou o machado cair. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, irmão, isso aqui não estou fazendo de doutrina, estou falando o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo. E aí eu me levantei daquela mesa, procurei um amigo meu que era dirigente da Assembleia de Deus. Cheguei lá, estava um outro pastor amigo meu também que era dirigente, era pastor de uma igreja em Pacajus, em Horizonte. E aí eu cheguei e falei assim, Júnior, ele é pastor do Tempo Central, Fortaleza. Eu falei, Júnior, ora por mim. Ele tem um depósito de construção. Aí ele falou assim, o que foi, Boião? Ele me chama de Boião, né? Não sei por quê. Aí ele falou assim, o que foi? Aí eu contei para ele o que tinha acontecido.